Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório EAD, canal aqui da Content Tech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre diagramação, editoração de um livro. Eu trouxe até alguns livros aqui da nossa editora, da editora Content Tech, para vocês entenderem como funciona o processo que construiu esse livro. A gente consegue, com esse processo, produzir livros impressos, né, como esses aqui, mas também livros virtuais aí que vocês podem colocar nas suas respectivas bibliotecas virtuais. Mas antes de a gente começar com o assunto, eu gostaria de fazer aquele pedido. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber aí as notificações de novos vídeos que acontecem. E passem esse link desse vídeo aí para os nossos colegas ali de profissão, para eles conhecerem, para o nosso canal ganhar cada vez ali mais espaço ali dentro do YouTube. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria colocar com vocês aqui é que quando a gente fala de editoração de livro, a gente pode dividir isso aí em duas etapas, tá? Tanto a parte ali de produção, quanto a parte de registro. Então você tem a parte de produção, que é produzir esse livro, e a parte também ali de registro, porque esse livro aqui, ele precisa ser registrado. Se vocês olharem aqui, ó, esse livro ele tem uma ficha catalográfica, né? A gente vai colocar na tela aí para vocês, mas ele tem uma ficha catalográfica, ele tem aqui o registro da editora. Então, para o livro ser um livro registrado, para evitar plágio, ele precisa ter esses componentes aqui, tá? Toda vez que a gente fala sobre registro de livros, sobre editoração, as pessoas acham que é algo de outro mundo, que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa muito complexa de se fazer, mas é um processo muito simples, tá? Um processo muito básico de se fazer e que qualquer pessoa ali pode criar um registro ali para sua marca. A gente vê sempre nas redes sociais algumas instituições ou algumas pessoas convidando você para transformar o seu artigo científico, sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado em um livro. E aí, por que eles fazem isso? Porque é um processo simples. É um processo simples em que qualquer pessoa ali, acadêmica, que tem uma noção, consegue desenvolver isso. Então, a ideia aqui é a gente entender como é que a gente faz isso, tá? Bom, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a questão da editoração. Então, primeiro eu tenho que ter um conteúdo, né? Então, digamos que você escreveu, vamos dar um exemplo da sua tese de doutorado. Você escreveu sua tese de doutorado. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer um registro na Câmara Brasileira do Livro. Então, você vai entrar lá no site, né, da CBL, Câmara Brasileira do Livro, faz um registro para você lá. Você fazendo um registro, você pode já estar pronto para registrar seu livro ali como um livro com ISBN. O ISBN é o RG do livro. Todo livro precisa ter esse registro de ISBN para fazer com que ele seja, vamos dizer assim, legal, seja um livro ali que ele não vai sofrer plágio, que ninguém vai poder distribuir ele de forma inadequada, né? Então, o primeiro ponto é a gente ter um conteúdo, né? Então, por exemplo, aí a tese de doutorado de vocês, e aí vai entrar o processo de editoração. Uma tese de doutorado ali, às vezes ela precisa ser reordenada, reorganizada para ela entrar na estrutura de um livro. Porque uma tese de doutorado, ela está muito dentro do academic case que a gente fala, né? E aí você, como proprietário ali daquela obra intelectual, você vai transformando aquilo ali numa coisa mais palatável. Vou dar um exemplo. Minha dissertação de mestrado, eu fiz ali sobre Mano Brown e sobre a questão ali do que a gente está chamando de rap de formação. E aí o que eu fiz? Eu vi que para eu lançar aquela dissertação de uma forma como um livro, eu precisava fazer algumas adaptações. Então eu fiz algumas adaptações, adaptação no título, adaptação na estrutura, que é o processo que a gente chama de editoração. Para ele ficar... a palavra certa é para ele ficar mais palatável ali para quem vai ler, né? Porque quando a gente faz um livro muito acadêmico, muito com tese acadêmica, para um leitor padrão, vai ficar muito difícil dele entender, né? As teorias que você utilizou. Então você deixa ele ali mais palatável ali para as pessoas. Pronto. Primeiro ponto, que foi esse ponto ali de editoração finalizado, você vai fazer a diagramação. O que é a diagramação? A diagramação é você criar uma capa para o seu livro, é você montar uma estrutura aqui para essa folha de rosto, que a gente chama, essas contracapas aqui.
de que forma que vai estar organizado o texto, né? Então, a fonte que você vai utilizar, o espaçamento que você vai utilizar, a organização do texto dentro ali do livro. Então, isso é um processo que a gente chama de diagramação. Feito esse segundo processo, que é o processo de diagramação, o seu livro está pronto ali para ele ser lançado. Quando a gente fala em lançar, a gente pode lançar ele tanto impresso, como esses aqui, mas também pode ser como PDF ou como Kindle, né? Que lê naqueles Kindles lá. Então, assim, se você for fazer ele para PDF, você vai ter que ter uma diagramação para PDF. Se for fazer uma para impresso, também tem que ter uma diagramação para impresso. Então, são diagramações diferentes que você faz. Feito, então, esse primeiro processo, você vai procurar uma editora, né? Então, a editora que a gente, por exemplo, nossa editora é a editora Content Tech. Você pode lançar o seu livro com a editora Content Tech, né? Mas então você faz esse processo de busca de uma editora só para ela fazer esse registro na Câmara Brasileira do Livro, né? Ou você pode fazer também esse registro como uma editora sua na Câmara Brasileira do Livro. Qualquer pessoa pode criar uma editora e escrever ela na Câmara Brasileira do Livro. Mas se você tiver algum ali alguma que você conhece, alguma indicação, você pode lançar. E aí você lança ela, o que a Câmara Brasileira do Livro vai fazer? Ela vai fazer esse primeiro que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que é o que a gente chama de ficha catalográfica, tá? Então, ó, essa parte aqui que vai estar aí na tela para vocês. A ficha catalográfica, ela vai ter ali o nome do autor, a cidade, o ano, o ISBN, que foi o que eu falei para vocês, né? E algumas informações ali sobre o livro, tá? Então, a partir do momento que você registra esse livro ali na Câmara Brasileira do Livro, ele gera para você essa ficha catalográfica. E um segundo ponto que ele gera para você também é o ISBN, que aí esse ISBN você coloca dentro da ficha catalográfica. Você não, eles mesmos no processo de diagramação conseguem fazer isso daí, tá? Então, a partir do momento que você fez esses processos, fez a editoração do livro, registrou ele na Biblioteca Nacional do Livro, gerou a ficha catalográfica do ISBN, você pode ir para o último processo, que é fechar o livro, né? Então você fecha o livro, transforma ele num PDF ou transforma ele num arquivo para impressão e o seu livro está pronto, tá? Então é um processo ali bem simples e aí o seu livro está pronto ali para ele ser lançado. E aí você pode lançar ele na Amazon, você pode lançar ele para vender na internet, mas ele vai ter um livro ali que ele não vai ser plagiado, porque ele já está com ISBN e vai estar pronto ali para comercialização. Para além das editorações de livros, a gente tem também as editorações de revista. A editoração de revista, ela tem um código próprio, que aí não é o ISBN, é o ISSN. Para você criar esse ISSN, você precisa criar um site, e dentro daquele site, é um processo um pouco mais complexo, mas é um processo que não é impossível. Esse site tem que ser ele tem que ser aprovado, e depois desse site aprovado, você pode criar a sua revista e colocando lá os periódicos, né? Então, revista número 1, volume número 2, volume número 3, e vai disponibilizando lá. Então, o código que vai ter nessa revista, ela não é o ISBN, é o ISSN. E aí, um ponto importante, esses livros e essas revistas que você pode lançar, que a sua instituição de ensino pode lançar, eles são muito importantes para o processo de pesquisa e extensão da sua instituição de ensino. Então, se você tem um corpo docente lá na sua instituição, se você tem ali um grupo de pesquisa, e você pode lançar esses livros ou essas revistas e submeter ali o ISSN ou o ISBN, para quando o MEC ou o avaliador do MEC for até a sua instituição, você comprovar ali que aquela instituição ela tem produção científica. Então, é um dos pontos mais importantes aqui da produção de livro e de revista. É você evidenciar para o MEC que a sua instituição ela tem produção própria. Então, esses livros, essas revistas que você vai produzir, elas vão ser disponibilizadas ali dentro do seu, vamos dizer, ali dentro do seu processo de pesquisa e extensão. E aí você consegue fazer essas comprovações ali para o Ministério da Educação. Bom, por enquanto é isso. Eu acho que o tema de hoje é um tema ali bem simples, né? De você avaliar e de você produzir um livro, mas é um tema que muitas pessoas acham um pouco complexo e também acham que é um bicho de sete cabeças. Mas a produção de um livro
acadêmico ali, ele é um processo bem simples, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Não deixe de se inscrever no canal, ative os sininhos aí para receber notificações, porque toda quinta-feira às 20h30 a gente tem um vídeo novo aí disponibilizado para vocês. Obrigado.